estamos recebendo o cientista político e filósofo político, Dr. Átila Amaral. Doutor Átila, quais são os pontos positivos que o presidente Luiz Inácio pode colher dessa viagem a Portugal e Espanha? E existe alguma coisa contrária, doutor Átila, que pode comprometer os interesses do presidente Luiz Inácio? Houve alguns benefícios burocráticos para estudantes, que os diplomas, houve uma equivalência de diploma. Ninguém pode dizer que não tem valor nenhum, né? Isso tem alguma importância para um conjunto de pessoas que não é muito grande, mas que estuda lá, que vive e quer trabalhar. Mas do ponto de vista político mais amplo, a situação para ele não foi boa no mundo ibérico. Primeiro, teve um momento que ele foi indagado acerca do posicionamento dele, que ele disse que não entendeu. A moça repetiu a pergunta. É claro que nós sabemos que o sotaque português tem suas características, às vezes um pouco esquisitas, mas a pergunta era clara o suficiente para ele saber o que ela perguntou e ele fez aquilo para se ver livre da pergunta. É claro, ele está querendo se distanciar. Mas, ao mesmo tempo, o que é que o raciocínio dele? É que depois que ele conseguiu os mecanismos aqui, mais ou menos de, vamos dizer assim, de um certo controle sobre a vida social, quando isso acontece, nós passamos a ter uma oposição permitida, que até o governo que manda ele tem uma oposição permitida para dizer que não, o Átila fala mal de mim toda quarta-feira lá no outro. Está entendendo? Você tem que ter, você dizer que é democrático, que está tudo bem. Vamos supor que essa conversa que a gente tem aqui fosse assistida por 20 milhões de pessoas no Brasil todo. Pode se preparar, viu? Você ia receber visita de Polícia Federal, eu também. No mínimo, para esclarecer alguma coisa, isso é da humanidade. Num departamento, eu sou professor, eu não disputo muito bolsas e tal, mas se eu começar a disputar bolsa, começar a tirar a bolsa dos outros, porque estou legitimamente, de repente eu começo a virar, começa a aparecer boato, que eu não sou correto, que eu não sou aquilo, que eu não sei. O que está acontecendo é o seguinte, ele está numa mudança geopolítica, ele sabe que precisa conseguir uma base, que não tem ainda uma base suficientemente sólida aqui, e um certo controle, especialmente da mídia. Uma vez que dos sindicatos ele já tem uma entrada muito forte. Ele vai ter sempre um certo nível de apoio alto. Então ele está fazendo isso. Agora existem essas forças globais e a principal expressão das forças globais no Brasil é o Supremo. Mas não sou eu que digo, são eles mesmos. Eu já lhe expliquei aqui que o próprio fluxo de 21 para 22, ele disse, olha, nós estamos cumprindo a nossa missão avançando a Agenda 2030, que é uma agenda que tem coisas maravilhosas nela, não só tem coisa ruim não, mas tem coisa maravilhosa que se você aplicar no Piauí não fica nenhuma empresa. Porque se você for pegar as exigências do 2030 e botar nas empresas do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte, da Paraíba, metade vai para topar. São coisas meio fora da nossa realidade. Tudo é ruim, não estou dizendo, não existe, porque a gente quer o bem e o mal, né, separado, mas a separação é só no final, no julgamento final, com a volta de Jesus Cristo. Até lá é o trigo e o joio, está tudo misturado. Você tem que ser esperto e saber por onde é que você anda. Mas dizendo, para simplificar mesmo, o que está acontecendo é o seguinte, ele está adiantando uma agenda, aqui, que no meu entendimento é uma agenda de controle, não precisa ser o controle mais ostensivo, mas precisa ser suficiente só para você não permitir que haja um questionamento radical ao governo. Por outro lado, ele está refazendo a questão internacional. É claro, a posição dele é o critério para você saber do que lado ele está. Você lembra do ponto anterior? Diz, olha, ele não fala mal do Evo, ele não fala mal do Putin, do Xi Jinping. Agora, os líderes ocidentais ele critica, ele está de um lado. Não quer dizer que todas as críticas que ele faz também são erradas, porque veja bem, o problema é que uma coisa é você fazer uma crítica, outra coisa é você fazer uma crítica depois de você ter tido uma relação altamente subserviente e concordando com a ditadura. Aí isso tem um efeito diferente na população. Então é o seguinte, pode ser que ele venha a ser questionado também por questões externas que nós no momento não estamos vendo. Nos canais mais independentes, as expressões descondenado. Você acha que as autoridades de outros países, diplomatas, vão engolir assim de maneira simplista esse dizer de Lula? Ele disse uma coisa, depois ele volta atrás e diz outra coisa. Existe a força daquele mito que a gente falou aqui, do pobrezinho. Existe essa força no exterior também. Acontece que nós estamos num momento de guinada geopolítica. E aí, na guinada geopolítica, chega um momento em que você tem que assumir um lado, claramente. Ele já, no meu entender, ele já assumiu, mas não sacramentou completamente, entendeu?
ele ainda usa certos discursos, porque é o seguinte, na minha leitura, ele seduziu esse setor que a gente chama aqui de globalista, que não é visível, sobretudo nos estados de economia mais débil, você não vê muito claramente que a relação com o exterior é menor. Algumas instituições têm relações muito firmadas com grandes fundações, os próprios tribunais têm. Esse globalista comprou a ideia do Lula, comprou o que eu estou falando aqui, adotou, ele aceitou, ele acatou o Lula, no meu entendimento, por conta do discurso dele sobre o ambiente. Mas, o que é que vai acontecer? O discurso do Lula econômico não é um discurso alinhado com os globalistas. Então vai chegar uma hora que eles vão ser obrigados a reavaliar. Acho que eles não fizeram por conta do Bolsonaro. Eu acho que o cara que mais garante a situação do Lula hoje é o Bolsonaro. Eles têm medo porque o Bolsonaro discorda da agenda de uma forma mais aberta, mais global. Tem toda essa dimensão, porque a esquerda comunga com o globalismo a agenda identitária. Essa agenda identitária, raça e tal, e gênero e tal. Isso eles comungam, e ambiente. No mais, eles não comungam. Então, no meu entendimento, o globalismo ele tem muitas conexões aqui. Ele pode desestabilizar o Lula se ele tiver interesse, mas o que é que acontece? O Lula, por outro lado, está agindo para que isso não possa vir a acontecer dentro de um certo tempo, entendeu? É uma questão de tempo. O que o senhor achou das manifestações lá em Portugal, especialmente no parlamento e também na parte externa ali da Praça do Parlamento? Isso aí pode ter alguma repercussão sobre a imagem do presidente Luiz Inácio? Vai ter. Já está tendo. Aquela imagem, aquela construção mitológica não foi completamente derrubada, mas ela já está cambaleando, ela já está aos pouquinhos sendo vulnerada. É como aquele navio que levou alguns tiros, tem alguns buraquinhos, mas ainda não dá para afundar. Mas se isso continuar nesse ritmo, porque a perspectiva já é muito diferente dele. E aí, quando esses setores internacionais perderem a esperança que ele consiga refazer, aí poderá haver mudanças. Eu acho que não é neste momento exato aqui, não. Nós não estamos nesse ponto ainda, não. Mas que há uma dinâmica indicando que esse poderá ser o sentido das coisas, eu acredito que sim.